Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma terapia adjuvante ao tratamento do ligamento cruzado anterior. A gente sabe que atualmente a cirurgia do ligamento cruzado anterior é uma cirurgia com excelentes resultados, porém não consegue prometer ou promover 100% para todo mundo e 100% de retorno altíssimo ao esporte. E isso acontece em alguns casos principalmente por falha na cicatrização do enxerto, falha na maturação do enxerto, eventualmente ficar alguma frouxidão residual, tá? Que também tem a ver com a capacidade de cicatrização dos tecidos após a realização de uma cirurgia do ligamento cruzado anterior, certo? E nessa linha, a gente tem terapias que se propõem a melhorar essa cicatrização. Tá? E dentre essas terapias, a gente tem a terapia de onda de choque, certo? Eu vou analisar agora com vocês um estudo em que avaliou dois grupos de pacientes. Pacientes que foram submetidos à reconstrução do ligamento cruzado anterior com um enxerto de flexores que fizeram uma reabilitação normal, em comparação com um grupo que, além disso, foi feito terapia de onda de choque, tá, associado por 5 semanas, certo? Esse estudo ele avaliou o quê? Ele avaliou a presença de frouxidão residual, tá, comparando um grupo com o outro, a presença de a avaliação de score clínicos para saber se o paciente tem dor, como é que ele está, existem scores específicos para isso, certo? E avaliou também o enxerto, como é que é o enxerto visto na ressonância magnética depois desses dois tratamentos, certo? E o que esse estudo viu? Esse estudo ele avaliou os pacientes por 2 anos. Tá? Então, existem desfechos a depender de qual ótica a gente está vendo, ou seja, a partir de quantos meses a gente está olhando. Mas o que importa para a gente é o resultado final. Então, eu vou apresentar aqui os resultados finais depois de 2 anos de segmento desses dois grupos, certo? Em relação à presença de frouxidão, na hora que se comparou os dois grupos, não houve diferença em quem usou a terapia onda de choque com quem só fez uma fisioterapia tradicional, certo? Já em relação aos scores clínicos, apenas com 2 anos, a terapia de onda de choque conseguiu provar alguma diferença em favor do grupo de terapia de onda de choque, ou seja, com 6 meses não tinha tanta diferença, tá? Ou com períodos mais curtos. Mas com 2 anos, os scores funcionais foram melhores nos pacientes que foram submetidos à terapia de choque. Tá? Então esse foi um ponto de diferença entre os grupos que esse estudo encontrou. Outro grupo, outro fator que foi analisado e que também houve diferença, mas apenas com 2 anos pós-operatório, foram nas avaliações do enxerto com base na ressonância magnética. Tá? E aí a gente avaliou o enxerto preso na tíbia, o enxerto dentro da articulação e o enxerto preso no fêmur, que são os 3 pontos, basicamente, que a gente divide, em que a gente analisa esse enxerto depois da cirurgia, certo? Na avaliação, em períodos mais iniciais, a terapia de onda de choque conseguiu melhorar a visão do enxerto, principalmente na tíbia. Mas quando a gente vai para 2 anos, já essa integração e essa aparência estava igual entre os dois grupos, mas a aparência do enxerto no fêmur e dentro da articulação era favorável ao grupo de terapia de onda de choque. Tá? Então, é um possível benefício do uso da terapia de onda de choque quando a gente está avaliando a capacidade de cicatrização e critérios radiológicos na ressonância magnética depois de 2 anos. Tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui algumas imagens gerais, né, de reabilitação a quais os dois grupos foram submetidos. Tá? E aqui uma imagem, tá? Primeiro do raio-x, onde tem esses 2 pontos de fixação, tá? Tanto uma fixação com um parafuso, quanto uma fixação com um botão, e uma imagem da terapia, certo? Nos pontos em que foram realizados a terapia de onda de choque, tá? Mas para ilustrar para vocês como foi feito, tá? E aqui uma imagem do ligamento cruzado sendo avaliado pela ressonância magnética nos pontos em que a gente acaba utilizando e comparando entre os dois grupos, tá? O legal desse estudo é que traz mais uma alternativa de tratamento para melhorar ainda mais os resultados da cirurgia de ligamento cruzado anterior, que já tem resultados excelentes, mas
que em alguns momentos a gente não consegue devolver 100% em 100% dos casos, e aí, em casos relacionados, pode fazer sentido a gente entrar com terapias alternativas, como a terapia de onda de choque, assim como outros tratamentos adjuvantes. Certo? Muito bem. Obrigado pela presença, espero que os encontre nos demais vídeos. Um grande abraço e até a próxima.